Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos começar orando, agradecendo a Deus por esse tempo, por Ele ter nos concedido esse privilégio da gente poder meditar na palavra dEle e enxergarmos a nossa missão e vocação diante dEle. Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado, Pai, porque o fato de estarmos diante do Senhor é um privilégio. É um privilégio porque a gente não merece. A gente não merece estar diante de um Deus santo, diante de um Deus gracioso, diante de um Deus que é alto, é sublime, é glorioso, é majestoso. E nós somos pó, nós somos pecadores e carecemos da Tua graça, carecemos da Sua misericórdia. Então, Pai, antes de mais nada, nos perdoa os pecados, perdoa, Deus, as negligências, perdoa as nossas falhas. E nos conduz, Deus, nesse tempo, nos exorta, nos direciona, nos conforta, nos consola e nos mostra a direção, para que, como homens, a gente possa ser sacerdote no nosso lar e a gente possa ser direção para as nossas famílias. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. O texto base que a gente vai ler é 1 Pedro 4, 10 e 11. 1 Pedro 4, versículo 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Aqui é interessante porque existe um resumo do que é o dom, qual a finalidade do dom. Ele fala, cada um receba o dom que recebeu. Ou seja, cada um de nós tem um dom. A gente precisa usar esse dom de forma fiel e para a glória de Deus. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que exercem o dom, mas não fazem de forma fiel. Tem pessoas que são muito talentosas, mas usam o seu talento de forma deturpada, de forma equivocada. Então ele fala que cada um tem um dom, ele diz que a gente precisa administrar esse dom fiel, e ele diz que isso serve para que a múltipla forma da graça de Deus seja manifesta. Isso é interessante porque a gente vê igrejas com diversas expressões da graça de Deus e dons que são usados em diversas igrejas, manifestando essa multiforme sabedoria do Senhor. E aí ele vai dizer, se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. É interessante porque além dele falar do dom, além dele falar de que modo exercer o dom, ele fala qual é a finalidade daquilo que Deus está nos dando. A finalidade não é mérito próprio, a finalidade não é para que a gente apareça, a finalidade não é para que a gente seja de algum modo evidenciado, mas para que Cristo resplandeça através de nós. Então, esse aqui é basicamente um escopo e o resumo da nossa conversa de hoje. Mas, como falar dos dons e talentos para homens? Como que os homens, de modo específico, eles podem exercer os dons e talentos dados por Deus para que Cristo seja glorificado por meio da sua vocação? Então, não basta a gente falar de dons e talentos, mas precisa ser uma mensagem que seja cristocêntrica e uma mensagem que seja missional. Ou seja, os meus dons e talentos precisam apontar para Cristo e precisa me levar a exercer uma vocação pública, uma vocação que abençoe aqueles que estão ao meu redor, uma vocação que exerça uma diferença onde Deus me colocou. E aqui eu vou falar algo que talvez possa
não ser muito comum da gente ouvir, mas é uma forma como eu enxergo a vocação. Eu não entendo vocação individual. Eu entendo vocação coletiva. De que modo isso? Eu entendo que Deus deu um chamado para o seu povo e um chamado específico para a igreja local. A igreja de Vicente de Carvalho é diferente da Jardim, que é diferente da Primeira, que é diferente da São Vicente, porque nós temos um chamado específico no local onde Deus nos colocou. Aí a pergunta que eu preciso fazer é: como eu posso contribuir com os meus dons, talentos, recursos, disponibilidade para o chamado que Deus deu para a igreja na qual eu congrego? Por que isso é importante? Porque isso já vai de encontro a uma tendência cultural que a gente tem do individualismo. O meu Deus, o meu chamado, a minha profissão, a minha vontade. Esse individualismo, ele interfere na forma como a gente enxerga Deus, ele interfere na forma como eu enxergo o outro, e ele interfere no modo como eu enxergo os dons e talentos que Deus me presenteou. Porque se eu entendo que é a minha vocação, eu não preciso de você. Eu vou pensar só no meu relacionamento com Deus, e você, se você vier, legal, se você não vier, eu caminho do mesmo jeito. Mas se a gente está falando de corpo, é inevitável que eu precise do outro para que a vocação aconteça. E quando Jesus vai dizer lá para os discípulos, ele não está falando de indivíduos, mas ele está falando do seu povo, que a sua igreja vai fazer obras maiores do que ele mesmo. O povo dele, o povo do qual ele é o cabeça, que vai, na sua dispensação, revelar obras maiores do que o próprio Senhor, porque é o Senhor quem está conduzindo o seu povo, e não a indivíduos específicos, mas ao seu povo, aquele que ele prepara, aquele que ele equipa, aquele que ele capacita e aquele que ele envia para exercer a sua vocação. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente pontuar aqui é que a gente vive num cenário onde o papel do homem, onde a reação do homem é quase como ele entrando numa loja de lingerie feminina. Ele não sabe para onde que ele olha, ele não sabe o que ele pode tocar, ele fica o tempo todo inseguro. Uma vez eu estava nos Estados Unidos e eu fui sozinho, e a minha esposa falou: amor, compra para mim na loja da Victoria's Secret um sutiã. Quando eu cheguei lá, eu fui fazer a primeira pergunta para a moça, tinha numeração, tinha letra, tinha não sei o quê. Ela me fazia as perguntas, eu não faço ideia. E só de entrar eu era o único homem na loja, era tudo mulher. Eu entrei, todo mundo ficava olhando para mim. Parece que o homem no cenário atual é como se ele estivesse dentro de uma loja da Victoria's Secret. Por quê? Porque até alguns anos atrás, os cabelos brancos que aqui estão vão saber disso. O homem era o líder da casa. Agora parece que as coisas têm mudado. Até um tempo atrás, quem mandava eram os pais. Agora parece que quem manda são os filhos. Antes, filho não se metia em conversa de adulto. Agora, o príncipe, o reizinho, parece que ele coordena a casa e o homem fica sem saber muito bem como conduzir a sua própria liderança dentro do ambiente familiar. Então, se a gente não olhar para os princípios bíblicos, para os dons e talentos que Deus nos deu e o chamado que Ele nos deu dentro do lar, a gente não vai administrar bem os dons, talentos, recursos que o Senhor colocou nas nossas mãos para que a gente administre e seja mordomo fiel. Então, eu coloquei a título de introdução esse panorama para que a gente possa partir daí o nosso diálogo. Então, eu coloquei o seguinte: nós vivemos em tempos em que muitos homens cristãos têm dúvidas sobre o seu papel no reino de Deus. Muitos perguntam: será que eu tenho dom para servir? Ou como que eu posso usar os meus talentos para glorificar a Deus? E a palavra de Deus vai nos mostrar
que todos somos agraciados com dons espirituais e talentos naturais que devem ser colocados no serviço do Senhor e da sua igreja local. E na nossa conversa aqui, a gente vai tentar refletir um pouco sobre como que os dons e talentos dados por Deus devem ser utilizados no nosso ministério, com esse olhar, então, cristocêntrico e com esse olhar missional. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ponderar a partir de 1 Pedro 4, o versículo 10, é que Deus é doador de dons e talentos. Ou seja, vem dele a iniciativa em nos capacitar. Deus nos deu dons e talentos, não porque somos capazes, mas é porque Ele nos capacita para o ofício. Ele nos chama para exercermos a nossa vocação. E se você acha que, não, mas o trabalho que eu tenho, mas o histórico de vida que eu tenho, ou se você olhar para o meu passado, se você olhar para a minha capacidade intelectual, se você olhar para a minha aparência, eu não dou conta, eu acho que você precisa revisitar a história bíblica. Porque a história bíblica, ela apresenta Deus utilizando pessoas sem expressão nenhuma para revelar um propósito grandioso. Eu fico pensando, por que Deus chamou Abrão? E a única coisa que me vem à mente é porque ele era uma pessoa insignificante, de uma cidade insignificante. E a glória de Deus foi manifesta no meio de uma pessoa insignificante, de uma cidade significante. Quando eu olho para o meu ministério e os privilégios que Deus me deu, porque assim, eu não corri atrás do doutorado que eu fiz, ele me caiu no colo. Eu não corri atrás do centro de treinamento de plantação de igreja, mas eu lembro que quando eu tinha 16 anos eu falava que eu queria ser um pastor missionário. E quando eu casei, um mês depois eu tinha sido mandado embora de uma igreja que tinha uma arrecadação de 6 mil e gastava 8.500. Então, a conta não fechava. Eles me mandaram embora no domingo. Na segunda, o diretor do centro de treinamento de plantadores de igreja me chama para trabalhar com ele. Quando eu começo a frequentar a igreja e conhecer os bastidores, eu falo assim, agora eu entendi o meu chamado. Quando eu tinha 16 anos, Deus tinha trabalhado no meu coração que eu seria um pastor missionário. Agora eu estou entendendo o que é isso. E aí, um grupo é chamado dentro desse CTPI, para jovens pastores serem capacitados pelo maior líder mundial na área de missões. Eu olho para trás e falo assim, Deus conduziu tudo até aqui. Eu não tive mérito nenhum. Eu não tive uma responsabilidade, não foi a minha capacidade que me colocou para poder ter esses privilégios. É a condução do Senhor, derramando graça e favor sobre a nossa vida. Quando a gente olha para os dons e talentos, é iniciativa de Deus para nos capacitar. Deus é o doador. Agora, existem dons, talentos e manifestações de dons. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram levados e atraídos para ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo. Aí agora ele começa. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Presta muita atenção agora no versículo 7. A cada um, porém, é dada o quê? A manifestação do Espírito, visando o quê? Um fim proveitoso ou um bem comum. Por que isso é importante? Porque os dons que vocês vão ler a partir daí, não são dons que uma pessoa tem, mas são manifestação do Espírito para um fim proveitoso. Ou seja, Deus nos usa com uma finalidade para abençoar o seu povo e ponto. Não é que eu tenho esse dom, é que Deus, no momento específico da história, me usa para uma finalidade e depois isso acaba.
Se ele quiser usar novamente, ele o faz. E aqui a gente vai ter uma grande divisão na IPB, que são os cessacionistas e os continuistas. Os cessacionistas vão dizer que os dons cessaram. Eu respeito, eu não acredito nisso, eu acredito que os dons continuam. Entretanto, os dons de 1 Coríntios 12, eles não são dons que a pessoa tem, eu tenho posse desses dons, mas são manifestações para um determinado fim. Ele não é um dom em si. Então, primeiro, são manifestações. Agora, existem dons que nós temos, que aí, Romanos 12, 6-8, vai mostrar alguns dons, mas esses dons espirituais são concedidos soberanamente pelo Espírito Santo. Uma coisa que eu escutei do meu pastor lá em Itamonte, Minas Gerais, ele falava assim: você quer descobrir o dom? Começa servindo. E sirva em todas as áreas que você puder. Vai para o Ministério Kids, vai para a zeladoria, cuida de adolescente, cuida de jovem, sirva a igreja. E uma hora você vai começar a perceber, e a igreja vai começar a perceber em você quais são os seus dons, qual que é o seu chamado. E ele me falou uma coisa, isso eu tinha entre 16 e 18 anos, e eu guardei isso no coração. Que ele falou assim: tome muito cuidado com aquele que chega demonstrando dons demais. Porque estava uma febre de todo mundo orar pelos dons, pedindo dons, e nós, os adolescentes da época, a gente orava pedindo para Deus todos os dons, o que é uma baita arrogância da adolescência, né? Depois eu fui descobrir que ninguém pode ter todos os dons, mas até então era isso que a gente estava orando. E aí ele falou assim: tome cuidado com quem apresenta dons demais, porque por trás de pessoas que brilham muito, existe sempre uma inconstância. Essas pessoas chegam rápido demais e vão embora rápido demais. Valorize pessoas que servem no processo. Quanto mais longo o processo, mais duradoura essa pessoa é no ministério. E com mais de 20 anos de experiência cristã, eu posso testificar disso. Aqueles que chegaram rápido demais, foram embora rápido demais. Aqueles que vão dando passos devagar, mas estão sempre constantes, esses costumam servir com maior responsabilidade e fidelidade. Tem gente que quer estar na frente cantando, estar na frente ministrando, pregando, mas você quer descobrir se as pessoas estão aptas, elas precisam estar aptas para servir. Porque assim, o dom, ele vem de Deus, mas se a pessoa não souber servir, 1 Pedro está falando, ela não vai administrar fielmente o dom que ela tem. Então, não importa ela ter o dom, é bom até que ela não saiba o dom que tem, senão ela vai usar mal. Mas se ela estiver servindo, ela vai descobrir os dons. Dentro da IPB já tem esses que não acreditam nos dons, que eles cessaram, e tem uma outra linha que acredita que esses dons continuam. Entretanto, a gente precisa deixar alguns pontos claros. Por exemplo, dom de profecia. A gente entende que a pregação é a maior profecia que Deus nos permitiu ter. Deus pode revelar algo específico em algum momento da história? Sim, Ele é soberano. A gente não ora por curas? Então a gente crê que Deus é capaz de curar. A gente não ora para que Deus fale conosco? Ele pode falar por meio das Escrituras, mas Ele também pode falar por meio de pessoas. Quantas vezes um irmão não chega para a gente e traz uma palavra e aquilo mexe com o nosso coração e transforma o nosso dia? Entretanto, toda a profecia, ela precisa ser analisada à luz das Escrituras. Porque se em algum ponto ela discorda das Escrituras, quem está errado é a profecia, e não as Escrituras. Em relação ao dom de línguas, existem duas formas que a Bíblia fala, que é para edificação pessoal, então ninguém tem que ouvir. E ainda assim, se você for ler 1 Coríntios 12, é manifestação. Então não quer dizer que você tenha o dom. Quer dizer que você pode, em algum momento específico, Deus trabalhar no teu coração e você fazê-lo. Se você fizer em público, que você interprete. Se você não tiver a interpretação, que você faça-o na tua casa, em silêncio.
se Deus assim fez com a manifestação dele para um fim. Eu não acredito que uma pessoa tenha dom de línguas. Eu acredito que Deus pode usar de uma pessoa para um momento específico, para revelar algo específico que seja para o bem comum. Segundo, a soberania de Deus na distribuição dos dons. Em sua soberania, Deus dá diferentes dons para diferentes tipos de pessoas. Romanos 12, 6-8 vai falar isso. Ele conduz o seu povo, ele capacita o seu povo, e ele faz isso dando diferentes dons para pessoas diferentes. E além dos dons, nós temos propósitos diferentes, só que sempre visando o bem comum. Então entenda o seguinte, deixa eu pontuar uma outra coisa. Existem propósitos específicos, existe vocação comunitária. Tiago, mas Deus me colocou numa multinacional e eu tenho o dom de palavra de conhecimento, eu estou usando isso e eu estou podendo abençoar. Legal, esse é um propósito específico que Deus está te colocando. Como que você pode usar também esse dom que Deus te deu para uma vocação comunitária? Tá? Porque assim, gente, aqui nós somos igreja reunida. Quando a gente sai daqui, a gente continua sendo IPVC dispersa. Então, você tem um propósito específico na sua empresa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Só que mesmo você estando no teu trabalho, você representa a IPVC. Não é estranho que, por exemplo, quando há um caso de adultério e a pessoa ela é espírita, ninguém coloca na manchete do jornal: espírita, médico, adulterou. Agora, e se a pessoa é crente? Não coloca nem o médico, né? Crente adultera. Então, entenda o seguinte: apesar da gente ter uma profissão, um propósito único, individual, nós respondemos a uma vocação comunitária. É por isso que existe disciplina dentro da igreja, porque é o nome da igreja que está sendo disperso através das nossas vidas, através do nosso papel como homem na sociedade. Faz sentido? Então, existe o propósito individual. Então, eu tenho o dom e eu exerço ele dentro de um propósito. Mas a vocação é coletiva. É a fim de abençoar as nações. É a fim de que a IPVC possa ter uma voz ativa na sociedade, através do nosso papel de cidadão, através do nosso papel no funcionarismo público, na advocacia, na limpeza da cidade, no comércio, enfim, em todas as áreas. O segundo ponto é: o propósito dos dons e talentos é a edificação da igreja e a missão no mundo. Vamos abrir em Efésios 4, 11 e 12? Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então entenda o seguinte: os diferentes chamados aqui, ele visa a mesma coisa: a capacitação dos santos para a sua vocação no mundo. Então, o que você está recebendo daqui, sabe qual que é a única função do pastor Éder na sua vida? Te ensinar a ser um cristão na sociedade. Não existe outra coisa. Lógico que nós, como pastores, nós precisamos aprender um pouquinho de administração, um pouquinho de política, um pouquinho de internet. A gente acaba fazendo um pouco de cada coisa, mas a nossa vocação, o nosso propósito específico é a capacitação dos santos para a sua vocação, para que você possa ser um bom cristão no lugar que Deus te colocou. Essa é a finalidade, para que a igreja seja abençoada e para que o mundo possa conhecer quem Cristo é. Desse modo, os dons servem para a edificação do corpo de Cristo. Um ministério saudável se constrói com homens que entendem que seus dons servem para fortalecer os seus irmãos
e para levar o evangelho para aqueles que não conhecem. Então, percebam o seguinte: uma sensação que eu tenho é que a geração passada, mais uma vez, os cabelos brancos que aqui estão, eles tinham uma compreensão muito saudável da sua identidade. Eles sabiam se posicionar na sua casa, eles sabiam se posicionar com princípios e valores. Quer ver um exemplo que eu sempre cito? Provavelmente eu já citei ele aqui. Há 20 anos atrás, se tivesse um pastor pregando e um ateu sentado, e o pastor falasse assim: adultério é errado, o ateu balançaria a cabeça e falaria assim: concordo 100%. Por quê? Porque existiam princípios e valores na sociedade. Então a sociedade, como um todo, e o homem entendia o seu papel. Não, de fato isso é errado, é uma falha de caráter. Hoje, se você fala a mesma coisa, adultério é errado, às vezes o crente dizimista da primeira fileira do banco, eu aproveitei a primeira que não tem ninguém, ele diria assim: depende do ponto de vista, porque eu tenho o direito de ser feliz. Você não sabe como é a minha casa, você não sabe como é o meu relacionamento, você não sabe o que eu passei. A gente relativiza todas as coisas, inclusive o pecado. Se a gente entende que um ministério saudável se constrói com homens que entendem seus dons, entendem a sua identidade, entendem o seu propósito e se firmam primeiro diante de Deus, para depois diante de uma cultura, isso faz a diferença. Porque se a gente não viver desse modo, a gente vai ser igual ao mundo e a gente não vai fazer diferença nenhuma no mundo. Eu vou falar uma coisa para vocês, isso já fez a minha cabeça rodar há 2 anos atrás, mas eu entendo que isso é importante colocar, porque a gente fala isso diante de Deus. Em 2021, eu tinha decidido separar da minha esposa, que ela estava vivendo um quadro de depressão e tinha sido o 4º quadro que ela tinha enfrentado, e esse momento específico eu não soube lidar. Isso começou a mexer muito comigo e eu tinha já anunciado para as pessoas próximas que eu ia me separar da minha esposa. E aí, amigos, a gente descobre em momentos delicados como esse. O meu padrinho de casamento, ele mora em Campinas, ele é pastor. Ele saiu de Campinas e bateu em Ourinhos, ele foi num dia para ir embora no outro. Ele sentou comigo e falou assim: qual que é a desculpa teológica que você vai dar? Porque agora você vai ter que fazer um malabarismo se você quiser continuar no ministério. Aí eu olhei para ele e falei assim: Sauro, eu não vou fazer malabarismo teológico, eu vou falar que eu fracassei. E aí eu liguei para o meu mentor lá em Sorocaba e eu falei assim: e aí, Renato, como é que eu lido? Ele falou assim: Tiago, não se abandona um soldado ferido. Aí eu comecei a orar, a meditar, e sabe o que fez com que eu não largasse da minha esposa? Foi eu olhar e falar assim: um dia eu vou morrer, eu vou chegar diante do meu Deus, que morreu na cruz por mim, que se sacrificou, que fez tudo, e eu vou falar assim: não, eu não dei conta, eu fracassei. Falei: Senhor, me dá força, me dá ânimo, me dá sabedoria. E aí a gente se reconciliou, e o Rafaelzinho é fruto dessa reconciliação, graças a Deus. Uma vez eu escutei que a gente não pode falar sobre essas coisas, mas eu quero falar para vocês que pastor também tem falhas. E se a gente não entende a nossa identidade, em momentos de turbulência, em momentos onde o cenário é cinza, a gente abre mão daquilo que é precioso aos olhos do Senhor, e a gente vai por caminhos que são mais fáceis de ser seguido, por caminhos que são mais simples de ser lidados, apesar das suas consequências. Ainda nesse ponto, a segunda questão é o uso dos dons e talentos na missão. Assim como Paulo usou a sua habilidade de construir tendas como um meio para sustento e evangelismo, isso está lá em Atos 18:3, nós também devemos utilizar os nossos talentos dentro do contexto missional. Profissões e habilidades podem ser meios de alcançar pessoas com o evangelho.
Em 2023, eu fui convidado para voltar para Sorocaba, para pegar uma igreja e com um salário bem bacana. Eu e minha esposa, a gente orou e a minha esposa falou: amor, eu estou entendendo da parte de Deus que é para a gente ficar em Santos. Falei: amor, eu também estou entendendo da parte de Deus que é para a gente ficar em Santos. Eu falei: mas a gente ainda precisa de uma resposta do conselho da IPVC. Então eu falei para o Renato, lá de Sorocaba, falei assim: Renato, me dá um tempo, eu já te dou uma resposta. E aí no dia 13 de novembro, que é meu aniversário, o conselho se reuniu e falou assim: a gente vai apoiar o seu projeto de plantação. Aí no dia seguinte eu liguei para o Renato e falei assim: não vou para Sorocaba, eu vou ficar. Aí ele falou assim: e salário? Eu falei: não sei. Mas qual que é a verba que foi? Não tem. E aí eu trabalhei de Uber e eu pedi à minha mãe a máquina de fazer picolé dela, para eu poder fazer picolé para eu ganhar dinheiro. Dessa máquina de fazer picolé, eu consegui licença de carrinho de picolé na praia. Eu nunca usei a máquina, devolvi a máquina para ela, e agora a gente tem uma empresa. Até agora não deu dinheiro nenhum. Foi uma forma que Deus foi trabalhando no meu coração para falar assim: ó, eu estou no controle, eu estou conduzindo. Então, a gente precisa olhar para aquilo que a gente tem nas mãos, para a profissão que a gente tem, mas olhar isso com um olhar missional, com um olhar de: isso não é apenas para o meu sustento, mas isso é para fazer missão. Isso é para que Deus possa ser glorificado através da minha vida. O meu trabalho é meu campo missionário. É o lugar que Deus me colocou. E não se engane, é uma missão transcultural, porque às vezes o seu vizinho, ele tem um histórico de vida tão diferente, ele escuta coisas tão diferentes, ele busca coisas tão diferentes, que você não está fazendo missão com igual, você está fazendo missão transcultural, com uma cultura totalmente diversa da sua. Então, olhe a sua vocação, o seu propósito, dentro dessa vocação coletiva. Homens cristãos devem perguntar: como posso usar o meu trabalho, dons e talentos para servir a igreja e ser um embaixador de Cristo no mundo? Então, terceiro, Cristo, ele é o modelo supremo de serviço com dons e talentos. Marcos 10:45 diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você quer saber como utilizar os seus dons e talentos? Olha para Cristo. Você quer saber para que serve os seus dons e talentos? Olha para Cristo. E Ele vai te ensinar que é para servir. Qual que é o segundo mandamento, o segundo maior mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Todo mundo concorda? Quem não concorda, levanta a mão. Jesus mudou o segundo mandamento. Não, ele mudou. Para o fariseu ele fala: amar o próximo como a ti mesmo. Para os discípulos ele muda: ame ao próximo como eu vos amei. Ou seja, é amor sacrificial. Os nossos dons e talentos são Deus nos capacitando ao sacrifício. Prova disso, Atos 1:8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Dinamis, poder, vocês vão receber poder. Para quê? A palavra testemunha, raiz, é a mesma palavra para mártir, é mártir. Ou seja, vocês vão receber poder para morrer em meu nome. O convite de Deus para nós é: eu capacito vocês com dons, talentos, recursos, com tudo o que você precisar, para que a sua vida seja um testemunho daquilo que eu estou fazendo. Quer a gente viva, quer a gente morra, que Deus seja glorificado por nosso intermédio. Tem uma fala que contam que Calvino, quando estava muito velho, ele já não conseguia ir mais sozinho para a igreja, e aí os seus alunos sempre o levavam à igreja. E um dia os alunos chegaram para ele e falaram assim: Calvino, você está velho demais, você já fez muito, fica em casa.
Calvino, para nós calvinistas, eleição, predestinação. Calvino falou assim para os seus alunos: imagina, eu não vou à igreja e o meu Senhor volta e me pega no ócio. O que eu vou falar para ele? A gente precisa olhar a nossa doutrina da eleição à luz do que Calvino disse. Não é porque Cristo me chamou antes da fundação do mundo que eu posso deitar em berço esplêndido. Se Ele me chamou, eu quero viver todos os meus dias para glorificá-lo, porque aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. É através dessa lente que a gente precisa olhar a eleição. Então, Cristo usou a sua autoridade e poder para servir. Ele tinha toda a autoridade, Mateus 28, 18, mas ele escolheu servir. Cristo pregou, ensinou, curou, realizou milagres, mas sempre visando a glória do Pai. E é interessante porque ele não curou a todos, ele não ensinou a todos, ele não ressuscitou a todos, porque ele fazia apenas aquilo que o Pai mandava. Não é porque Deus me deu um dom e um talento que eu preciso usar o tempo todo para todo mundo. Não, eu preciso olhar para aquilo que Deus colocou na minha mão e falar assim: de que forma eu posso ser mais eficaz para cumprir o chamado do Senhor para a minha vida. E o chamado dos homens é para imitar Cristo. O ministério masculino não é sobre autoafirmação, mas sobre humildade no serviço. Homens são chamados a liderar servindo, assim como Cristo lavou os pés dos discípulos. O verdadeiro homem cristão, ele não busca reconhecimento, mas sim glorificar a Deus ao servir sua família, sua igreja e comunidade com os dons que recebeu. A gente faz o que faz, e eu costumo brincar falando que todo homem é um adolescente mimado. Já percebeu? A gente troca a lâmpada, a gente desce da escada assim, ó, esperando que a nossa mulher fale assim: ninguém troca lâmpada como você. Eu lembro que no começo do meu casamento, entrou um rato em casa. Você olha para o lado e fala assim: ou sou eu, ou sou eu. Eu falei assim: agora eu vou deixar de ser menino para ser homem, vou matar um rato. E aí, eu caçando bichinho, na hora que, e estava atrás do armário, na hora que eu dei uma cutucada, que ele passou, cara, eu me senti o Rambo, que eu fiz assim, e bati, cara, foi certeiro, foi uma pancada, o bicho caiu morto. Só que depois que eu bati, eu fiquei assim, parecia que eu tinha enfrentado 10, enquanto a minha esposa não falou: nossa, amor, graças a Deus você estava aqui. Eu não fiquei quieto, eu fiquei: você viu, amor? Foi uma, e acertou, nem sangue saiu. Depois eu estava tremendo tanto que eu não conseguia colocar ele dentro da pá. Mas não era tremendo de medo, era tremendo que foi tanta adrenalina para uma única morte do ratinho, que eu fiquei, É interessante porque a gente é um adolescente mimado esperando reconhecimento. Quando ela pede uma coisa, a gente faz em menos de 6 meses, a gente fala: pô, está dentro do prazo. Ela precisa reconhecer isso. Só que o que Cristo nos chama para fazer é fazer independente do mérito, independente da recompensa, independente do tapinha nas costas. E por fim, como descobrir e desenvolver os dons e talentos? 2 Timóteo 1,6 diz: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. É interessante porque se você fala que você tem um dom e talento e ninguém reconhece isso, aí eu acho que é bem democracia mesmo, a maioria vai ter razão, tá? Se você fala que você é um cantor, você sobe e todo mundo fala assim: por favor, desça, entenda da parte de Deus, você não foi chamado para cantar. Eu já entendi isso há muito tempo. O Itiel até brinca comigo, porque quando eu vou falar de música lá na Porto, eu recito a música. Eu falo assim: gente, eu vou recitar, porque se eu cantar, todo mundo sai. E não é nem meme isso, é verdade mesmo. Então, a gente precisa olhar para
o que a igreja está dizendo a meu respeito? Porque se é o corpo de Cristo, eles vão testificar a respeito dos meus dons e talentos. Mas também, busque discernimento e confirmação. Tiago 1,5 fala para a gente orar e pedir para Deus revelar. Segundo, peça feedback de irmãos maduros na fé, para que possam ajudá-lo a identificar os seus dons. Nada melhor do que uma pessoa experiente na caminhada para falar para você: olha, filho, eu acho que você é bom nisso, segue nessa direção. A gente parou de aprender a ouvir os mais velhos. Com a tecnologia, e os antigos não manjam dela, não entendem dela, os mais novos acham que agora superaram os antigos. Gente, informação não é sabedoria. Às vezes você escuta uma palavra de uma pessoa experiente na caminhada, vale muito mais do que qualquer chat GPT, qualquer inteligência artificial. Outra forma, pratique e aperfeiçoe os dons. Os dons são fortalecidos pelo uso. Quanto mais servimos, mais somos capacitados. E o Espírito Santo nos guia nesse processo de amadurecimento. E terceiro, usando os dons para a glória de Deus. Colossenses 3, 23 e 24 vai falar: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Seja então na igreja, no trabalho ou em casa, todo talento e dom deve refletir a glória de Cristo. Então, gente, para eu fechar aqui, desafios práticos. Primeiro, descubra seus dons e talentos por meio da oração e do envolvimento na igreja. Não tem segredo. Você serve e você vai descobrindo. Se você não serve, tomara que você nunca descubra o seu dom, senão você vai usar de forma equivocada ou para se aparecer. Então não use e nem descubra. Segundo, coloque seus dons a serviço do reino, sem buscar reconhecimento pessoal. Terceiro, seja um embaixador de Cristo em seu trabalho, casa e comunidade, usando seus dons para testemunhar do Evangelho. E quarto, siga o exemplo de Cristo e sirva com humildade, buscando sempre a glória de Deus. A maior parte dos dons e talentos são exercidos fora da igreja. Porque vamos pegar a dinâmica da igreja. Se você não prega, não canta, pouquíssima coisa você vai fazer dentro da igreja. Os nossos dons e talentos, eles são dados por Deus também para edificação, mas muito mais para ser luz do mundo. E principalmente no nosso contexto, onde a gente vem na igreja que uma vez por semana, que a gente brinca que é beato, vai vir 2, 3. Mas a maior parte da nossa vida a gente está fora da igreja. Então os dons e talentos são dados por Deus para ser exercido lá fora, muito mais do que para ser exercido aqui dentro. Lógico que sem uma pessoa boa para cantar, para tocar um instrumento, sem a pessoa da limpeza, sem a pessoa da administração, sem o pregador, a igreja não funciona. Mas se a gente pega a dinâmica do que é ser igreja, a gente é muito mais igreja lá do que aqui. Então, eu não consigo... É porque assim, a gente tem uma cultura grega de fazer uma dicotomia. O que eu faço dentro daquele muro para cá, eu faço dentro da igreja. O que eu faço do muro para lá é o meu trabalho secular. Biblicamente isso não existe. Biblicamente eu sou a igreja reunida e eu me reúno com vocês para adorar, mas quando eu saio, eu sou a igreja para servir. Então os dons e talentos, eles são muito mais exercidos lá do que aqui. Tem uma fala do Bill Hybels numa conferência do Summer Leadership, que ele falou assim: a gente costuma pensar vocação por aquilo que a gente ama. Eu acho que vocação pode ser aquilo que a gente ama, mas principalmente aquilo que nos incomoda. E aí ele faz a analogia do Popeye. Quem é que lembra do Popeye? Só quem tem menos de 30 que não lembra. O Popeye, o Brutus, judiava dele. Judiava e ele quietinho, manso, manso, manso. Aí o Brutus
judiava da Olívia. Aí ele comia o espinafre e descia a lenha no Brutus. Só que antes ele falava assim, chega! E dava uma espancada no Brutus. Aí ele falou assim, a nossa vocação, o nosso propósito é aquilo que nos traz indignação, que a gente fala, eu não aguento mais, algo precisa ser feito. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso. Não tem ninguém fazendo, isso está me incomodando? Então eu vou começar a fazer. Sem perguntar, essa é minha área de serviço ou não? É minha área vocacional ou não? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos permitiu ter esse tempo aqui para conversarmos a respeito da Tua Palavra, para aprendermos um pouco mais do Senhor, para desenvolvermos o nosso propósito diante da vocação que o Senhor nos colocou como igreja. Abençoa cada homem que aqui está. Capacite cada um deles com os dons, talentos e recursos necessários para que o Seu nome seja glorificado. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.